Olá pessoal, vamos falar hoje de princípios de projetos para computadores modernos. Tá? Então, os computadores modernos eles compartilham uma série de características de designs que elas têm como objetivo maximizar o seu desempenho. Então, nós temos hoje em dia, por exemplo, a memória cache, que foi um dispositivo criado, um arranjo, uma espécie a gente pode dizer de maneira grosseira, uma gambiarra criada com o objetivo de maximizar o desempenho dos nossos computadores. O que é a memória cache? É uma memória de alta velocidade, mais rápida do que a memória principal, e ela tem como objetivo ela ser um espelho da memória principal. Pois, quando o processador precisar dos dados que estão armazenados na memória, em vez de buscar esses dados na memória, ele busca esses dados na memória cache. E como a memória cache é uma memória várias vezes mais rápida e eficiente do que a memória principal, isso torna o desempenho do computador muito mais rápido. Então esse é um exemplo dessas características de design que foram criadas nos computadores modernos para que eles tivessem uma otimização de desempenho. Isso pode ser feito de várias formas, como aumento do clock, aumento da velocidade de processamento, basicamente, e aumento da quantidade de transistores. Mas nós vamos ver mais para frente que isso causa alguns problemas. Por exemplo, o aumento da quantidade de registros, de transistores, melhor dizendo, ela pode causar um superaquecimento do computador, assim também como a velocidade de clock, o aumento da velocidade de clock, ela pode causar um aquecimento na pastilha da qual é formada o chip do processador, certo? Então não importa se trata de um computador moderno ou um computador para fins científicos, sempre se deseja mais velocidade de processamento possível. E ainda mais nos dias atuais, em que a gente tem quantidades, volume muito grande de informação, que nós precisamos processar, nós precisamos cada vez mais de computadores mais rápidos, certo? É claro que essas linhas se aplicam ao estado atual da tecnologia. Atualmente estamos sujeitos a certas limitações, como velocidade do clock, como eu já mencionei. Quando você aumenta muito a velocidade do clock, isso pode causar um superaquecimento do computador e o superaquecimento causa o mau funcionamento. Aumento da quantidade de transistores, né? O transistor, o chip ele tem um tamanho definido, ele não pode passar desse tamanho. Se você aumenta o tamanho do chip, você também aumenta o aquecimento, né, do chip. Muitas características de design que são utilizadas para se otimizar o desempenho é justamente a redução do tamanho. É você integrar cada vez mais transistores em chips menores. Isso faz com que o aquecimento diminua e eu tenha um ganho de performance, ganho de desempenho. Certo? Essas são algumas características. Então, no passado, houve a tendência de design de computadores que adicionavam camadas de software entre o hardware e o conjunto de instruções, providenciando um nível de interpretação. Então, nós vimos que as máquinas que nós temos atualmente, os computadores atuais, eles são máquinas multiníveis. E cada vez que a gente adicionava uma camada de software, uma camada a mais de interpretação, nós tínhamos aí uma queda de performance, porque era mais uma interpretação que tinha que ser feita e, por consequência, mais instruções a serem executadas e, por consequência, uma queda no desempenho. Esse tipo de implementação que a gente conhece, que utiliza mais camadas de software, é o chamado microcódigo. Né? Essa camada final de software é o chamado microcódigo. Ele existe dentro do processador. Ele oferece algumas vantagens, como a possibilidade de você incluir e alterar algumas instruções sem que você tivesse que alterar o hardware. Isso era fantástico. Você poderia adaptar o software sem ter que mudar o hardware. Mas, apesar dele proporcionar essa flexibilidade, né, esse tipo de design ele não é considerado uma boa prática, certo? Por quê? Porque ele justamente adiciona um nível a mais de tradução. E esse nível a mais de tradução são execuções a mais de instruções que, por consequência, a gente tem uma perda de desempenho.
E essa perda de desempenho, muitas vezes, ela não compensa essas novas instruções que elas podem ser adicionadas, certo? Então é interessante lembrar que, apesar da facilidade que isso proporciona para o desenvolvimento de software, aplicações e aplicativos, isso causa uma perda de desempenho. E essa perda de desempenho muitas vezes não é bem-vinda. Tanto é que nos computadores portáteis modernos que nós temos, a maioria deles não tem esse microcódigo, não tem essa camada adicional do software, não tem essa flexibilidade. Porém, como a gente pode perceber, a gente tem muitos dispositivos móveis que têm um desempenho muito aproximado e por vezes superiores a um computador de mesa, certo? Então, em resumo, a recomendação é que instruções elas correspondam diretamente a elementos de hardware. Você não tenha adaptações, certo? Sem que haja níveis adicionais de tradução. Essa é a recomendação, certo? Quanto menos níveis de tradução você tiver, mais desempenho você vai poder extrair daquele processador, certo? Daquela arquitetura de computador. Outro princípio de projeto interessante é maximizar a taxa de execução de instruções. Um dos caminhos para você maximizar a performance do computador é fazer com que ele execute instruções, cada vez mais instruções por segundo. Essa é outra maneira de você tentar maximizar a execução de instruções num computador. Existem vários meios através dos quais você pode conseguir essa maximização de execução de instruções. Um deles é simplesmente você aumentar a velocidade de clock. Logicamente, se eu aumento a velocidade de clock, como nós vimos, clock é um ciclo. Quanto mais ciclos o computador executa por segundo, mais instruções são executadas por segundo. Isso é evidente, isso é claro. Outra forma é fazer com que o computador, processador, na verdade, em si, ele realize atividades em paralelo. É o chamado processamento paralelo, a computação paralela. Então, se o computador ele puder executar ou realizar duas instruções simultaneamente, ele teoricamente ele tem o desempenho duas vezes superior a um computador sem paralelismo. É importante ressaltar que essas instruções elas não podem depender uma das outras, certo? Porque senão o computador ele teria que executar uma instrução para depois, com o resultado dessa instrução, executar a instrução seguinte. Então aí eu teria praticamente o paralelismo anulado, né? Paralelo significa executar duas ou mais instruções simultaneamente. Uma das formas de resolver isso são sistemas de computação em paralelo ou os processadores com vários núcleos, né? Vários núcleos de execução, que é basicamente o que nós temos atualmente. São processadores com vários núcleos. Eles não são equivalentes a processadores à computação paralela, mas eles conseguem sim, de fato, executar algumas instruções em paralelo, né? Então, nesse tipo de design, né, nesse tipo de arquitetura, existe um cuidado especial que se deve tomar, que deve ser tomado, para que não seja alterada a ordem de execução do programa, certo? Porque existe uma ordem de execução das instruções que compõem o programa, certo? E ela deve ser obedecida. E quando há o paralelismo, essas instruções elas são divididas entre os processadores que estão em paralelo ou entre os núcleos que estão em paralelo. E deve-se observar o cuidado especial para que não se altere a ordem de execução dessas instruções que compõem o programa que está em execução, certo? Outro princípio é que as instruções elas devem ser fáceis de decodificar. O computador ele precisa interpretar. Nós vimos que na unidade de controle que compõe a CPU juntamente com a unidade lógica aritmética, a unidade de controle ela é responsável por decodificar, interpretar a instrução, descobrir o que o computador deve fazer com aquela instrução, certo?
Então, nós vimos que o ciclo de execução de instrução ele tem um impacto direto na velocidade de processamento do computador, como um todo. E se o tempo de tradução, de identificação, de decodificação dessa instrução ele for demorado, o tempo de execução como um todo ele é degradado. Né? Eu tenho uma perca de desempenho. Então, as instruções elas não podem ser complexas ao ponto de degradar a performance do processamento. O computador ele não pode, entre aspas, perder muito tempo interpretando uma instrução. Ela deve ser tão fácil de interpretar como fácil de executar. Assim, eu tenho um fluxo maior de processamento e o tempo de execução ele se torna mais otimizado. Então, por esse motivo, a instrução não deve ter muitas opções de execução ou formatos alternativos. Se a instrução tiver poucos formatos, o tempo de identificação dessa instrução, logicamente, ele será reduzido, certo? Se ela tem muitos formatos, a unidade de controle, ela, entre aspas, passaria muito tempo procurando qual é o formato daquela instrução, tentando identificar que instrução era aquela, certo? Então, se a instrução com poucos formatos, eu tenho por consequência um tempo de identificação da instrução menor e, por consequência, novamente um tempo de processamento será menor, será otimizado, teria um melhor desempenho, ok? Somente instruções de load e store devem ser referenciadas na memória. O que são instruções de load e store? São instruções de leitura, load significa carregamento, leitura, e store significa armazenamento, gravação na memória. Então, o acesso à memória principal é uma operação demorada, certo? Vocês podem observar que todos os computadores modernos eles têm um processador com alto clock, por vezes 3 GHz, 4 GHz, entre 2 e 4 GHz, e as memórias estão na casa dos 400 MHz, certo? 2.400 MHz. Então a diferença ela é bem grande, é abismal, né, digamos assim. Então o acesso à memória principal é uma operação demorada, porque o processador ele tem que baixar sua velocidade até a velocidade da memória para que ele acesse as informações nela contidas, certo? Se muitas instruções tiverem acesso direto à memória principal, o tempo de execução das instruções ele pode se tornar imprevisível, porque o processador vai ficar o tempo todo tendo, entre aspas, que baixar a sua velocidade para acessar a memória. Então, por esse motivo, é recomendado que apenas instruções de leitura e gravação elas tenham acesso à memória, porque assim você reduz o número de instruções que o processador ele vai ter que reduzir sua velocidade para executar. Outro princípio interessante é que a gente tenha bastante registradores, um número suficiente de registradores. Se o processador não tiver registrador para armazenar, por exemplo, um valor resultante de uma operação, de uma instrução, ele terá que transferir esse valor para a memória principal. E aí, novamente, a gente tem uma redução na velocidade de processamento, certo? Então, conforme vimos, a transferência de dados entre o processador e a memória principal, ele é um processo mais lento. Mesmo utilizando o que nós já vimos sobre memória cache, que é aquela adaptação que a gente faz para otimizar o desempenho, ainda assim a gente tem uma redução no poder de processamento, na movimentação de dados dentro do processador, certo? Entre o processador e a memória, melhor dizendo. Então, se o processador não tiver registradores suficientes, o tempo de processamento ele será degradado, porque nós sabemos que a memória mais eficiente existente dentro dos computadores são os registradores, correto? Paralelismo. Então, conforme a gente viu, um dos melhores recursos para otimizar a velocidade de processamento de um computador é a capacidade de você realizar várias atividades de maneira simultânea, ao mesmo tempo, certo? Existem várias formas de implementar o paralelismo, pôr o paralelismo em prática, no nível de instrução e no nível de processador. Tá? Existem essas duas formas, várias formas. As mais populares são as formas de
a nível de instrução e a nível de processador, certo? Pipeline e arquiteturas superescalares são exemplos de paralelismo ao nível de instrução, certo? Computadores matriciais, multiprocessadores ou multicomputadores são exemplos de paralelismo no nível de processador, certo? No nível de processador. Pipeline. Né? Vamos entender um pouco melhor o que é o pipeline. O processo de decodificação e execução das instruções, como nós vimos anteriormente, ele é um elemento crítico para o desempenho do processador. A gente sabe que se ele demorar muito tempo decodificando e execução da instrução, a gente tem uma degradação do desempenho. Se o processo de identificação e execução da instrução puder ser modularizado, nós teremos aí um ganho de desempenho, né? Por quê? Porque enquanto a instrução ela estiver em execução, os passos iniciais da próxima instrução, elas já podem estar sendo executados. Então, se eu conseguir modularizar a decodificação e a execução de uma instrução, nós teremos aí uma melhora no desempenho, certo? Então, observe a figura que nós estamos vendo aqui no slide e as instruções 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Elas estarão em execução. Nós temos 5 unidades de busca de instrução, 5 unidades aí no nosso pipeline, certo? Nós teremos a unidade de busca de instrução, nós teremos a unidade de decodificação da instrução, a unidade de busca de um operando, qual é a operação que vai ser realizada com aquelas instruções, e a unidade de execução da instrução em si. E por último, uma unidade de gravação, certo? Então, por exemplo, se a gente segue a linha do tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós vemos que no tempo 1, a primeira instrução ela está na unidade 1, certo? Ela está na unidade 1. Então, deixa eu pegar aqui o apontador. Então, nós vemos aqui que a instrução 1 ela está na unidade S1. E na unidade S1, ela é responsável por buscar a instrução, certo? Depois que a instrução é buscada, essa instrução ela passa para a unidade 2, certo? Então, a unidade 1 passou no tempo 2, logicamente, passou para a unidade S2. E a unidade S2 é a unidade de decodificação de instrução. Veja que enquanto a instrução 1 está na unidade 2, a instrução 2 ela já começa a ser decodificada, melhor dizendo, começa a ser buscada pela unidade S1, certo? Quando essa instrução 1 passa à unidade 3, que é a unidade de busca de operando, a instrução 2 passa para a unidade S2, que é a unidade de decodificação, e uma nova instrução, que é a instrução 3, ela passa à unidade S1, que é a unidade de busca de execução. E assim, consequentemente, a instrução 1 passa para a unidade S4, que é a unidade que vai executar de fato a instrução, e a unidade 2 e a instrução 2 passa para a unidade S3, a instrução 3 passa para a unidade S2 e a instrução 4 passa para a unidade S1. E assim por consequência. Então, esse aqui seria um exemplo de um pipeline de 5 estágios, ou um pipeline de 5 unidades, certo? Enquanto uma instrução está sendo executada, está sendo buscada e está ocupando uma unidade, uma nova instrução ela já pode ser passada adiante, né? Ser passada para outra unidade. Então, basicamente, esse aqui é um exemplo de um pipeline de 5 unidades ou de 5 estágios, certo? Arquiteturas superescalares. O princípio da arquitetura superescalar é que nem todas as instruções demoram o mesmo tempo para serem executadas. Logicamente, a gente sabe disso, que existem instruções que elas são maiores, que desprendem um maior número de dados, desprendem um maior número de ciclos para ser executados, por exemplo. Ao executar certas instruções, como as que leem e gravam na memória principal, o tempo de execução ele é maior,
Até porque o processador ele tem que se igualar à velocidade da memória para executar essas instruções, certo? O tempo é maior em que as instruções acessam apenas dados dentro do processador, dentro dos registradores. Nós sabemos que os registradores são as memórias mais rápidas que existem, certo? Então, elas sim têm um ganho superior em relação, um desempenho superior em relação à memória principal. Então, sim, essas instruções que são executadas é, dentro do processador, dentro dos registradores armazenados dos processadores, são mais rápidos do que se o processador tivesse que fazer isso com a memória principal, certo? Então, se o módulo de execução pudesse executar várias tarefas em paralelo, o tempo de execução das instruções mais lentas seria compensado pelas outras instruções. Então, a gente vai ver uma figura em que a gente tem um exemplo de uma arquitetura superescalar com duas ULAs, duas unidades lógica aritmética e uma unidade para tratar essas operações de ponto flutuante, por exemplo. E um módulo para ler e outro para gravar na memória principal, certo? Então aqui eu teria um exemplo de uma arquitetura superescalar, onde eu tenho uma unidade que busca a instrução, chamada de S1, uma unidade que decodifica a instrução, chamada de S2, uma unidade de busca de operando, chamada S3. Depois que eu busquei o operando e que eu já sei o que fazer com essa instrução, eu posso já jogar essa instrução para qualquer um desses módulos aqui. Se é uma instrução de gravação, ela vai para o load. Melhor dizendo, desculpa. Se ela é uma instrução de gravação, ela vai para o store. Se ela é uma instrução de leitura, ela vai para o load. Se ela é instrução para ser executada uma instrução lógica aritmética, ela vai para a ULA. Se é uma instrução de ponto flutuante, ela vai para a unidade de ponto flutuante, certo? E depois vai para a unidade de gravação. Então, eu poderia ter executando aqui em paralelo uma instrução na ULA, outra instrução nessa segunda ULA, outra instrução aqui nessa unidade de load, outra instrução nessa unidade de store e outra instrução aqui nessa unidade de ponto flutuante. Todas sendo executadas simultaneamente. Logicamente, umas seriam mais rápidas executadas do que a outra e iriam para a unidade de gravação. Então, eu teria aqui parte da execução da instrução sendo executada em paralelo. É outra forma de implementar o paralelismo. Entendido? Esses dois tipos de paralelismo são implementados dentro do processador. Ou seja, não depende de mais de um processador, certo? Eu não preciso ter dois processadores para fazer isso, nem dois núcleos. Isso é implementado dentro de um único núcleo, certo? Agora, os designs que nós vamos ver a seguir, eles dependem de vários processadores, certo? Sempre existe uma demanda por processadores mais rápidos, mas em alguns casos é mais simples e mais barato você dispor de vários processadores que trabalhem harmonicamente do que tentar conseguir um processador mais rápido. Muitas vezes é mais interessante você ter vários computadores trabalhando de maneira colaborativa do que ter um supercomputador, certo? Esse tipo de conclusão já chegou até os computadores de uso comercial e doméstico, com as configurações de processadores de 2, 3, 4 ou mais núcleos, certo? Hoje em dia é possível você encontrar no comércio processadores com 64 núcleos, muito desempenho. Computadores matriciais. O que viria a ser um computador matricial? O computador matricial é aquele com um grande número de processadores que executam o mesmo conjunto de instruções em conjunto de diferentes dados, certo? Isso é um exemplo de computador matricial. Esse tipo de arranjo, ele encontra uso em aplicações, por exemplo, científicas, em que a gente tem um grande volume de dados, uma grande quantidade de dados, a ser submetida a um mesmo conjunto de fórmulas, por exemplo, certo? Então, muitas vezes, em aplicações científicas, softwares científicos,
você tem aquele mesmo conjunto de dados que ele precisa ser executado com as mesmas formas várias vezes, certo? Ele não é comum que computadores comerciais, isso não é comum, mas muitos supercomputadores, especialmente fabricados pela Grey Computer, que é uma empresa de fabrica computadores, né? Eles usam esse tipo de especial de arranjo, digamos assim, chamado de processador vetorial, e por consequência a gente teria um computador matricial no caso. Multiprocessadores é uma forma simples de você aumentar a capacidade de processamento de um computador, é adicionar outro processador, certo? E essa é a ideia do multiprocessador, mas ela não é tão simples assim, porque sempre que eu adiciono um processador eu teria que ter a memória daquele processador e os dispositivos de entrada e saída daquele processador, como a gente viu na arquitetura definida por fonônimo, certo? Agora, como fazer dois processadores compartilhar a mesma memória e os mesmos dispositivos de saída? Esse é o desafio. Então, sempre que fazemos algum tipo de paralelismo, deve haver alguma figura fazendo a arbitragem das tarefas que serão executadas por cada processador. Eu tenho que ter ali um juiz, entre aspas, que julgaria qual instrução seria executada por qual processador, né? Além disso, um multiprocessador, todas as CPUs ela compartilham a mesma memória, como a gente já citou, e, por consequência, o mesmo dispositivo de entrada e saída, certo? O acesso à memória deve ser controlado também por um processador. O acesso à memória também deve ser controlado para que o processador não tente utilizar um espaço em que esteja sendo utilizado por outro processador. Imagine que você tem 2 ou 4 processadores, por exemplo, e um deles gravou em algum setor da memória. Esse acesso ele tem que ser controlado de maneira que a CPU 2 não grave em cima dos dados que a CPU 1 gravou, por exemplo, certo? Então é importante que tenha esse controle de acesso à memória. E normalmente essa função é desempenhada pelo sistema operacional, inclusive já mencionado pela gente, certo? Então, se você olhar para a arquitetura de um computador com multiprocessadores, seria algo semelhante assim, onde eu teria várias CPUs e uma memória compartilhada com essas CPUs ligada através de um barramento, certo? Através de um barramento. Então eu teria CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 e apenas uma memória. Essa memória ela seria utilizada por todas as outras CPUs, certo? E as CPUs utilizariam o mesmo barramento para se comunicar com essa memória. Observe que nos dias atuais é comum você ter uma CPU, que na verdade é um chip, um único chip, com várias CPUs dentro daquele chip, certo? Então, internamente, a CPU, eu teria várias outras unidades, certo? Seria como se eu fizesse uma caixa ao redor de todas essas CPUs aqui, transformando ela em um único chip. Mas de toda forma, todas elas compartilhariam a mesma memória, certo? Então essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês consigam entender. Caso vocês tenham dúvidas, façam perguntas. Vocês têm agora o meu contato. Fique à vontade para tirar dúvidas. Não tem problema nenhum. Eu estou disponível o tempo todo para tirar a dúvida de vocês. Certo? Vocês podem mandar as dúvidas através do meu contato e eu responderei assim que for possível. Certo? Até a próxima.